Será que eu compro uma BMW ou eu continuo andando com a minha bizinha? Hey Personal Trainer, Fabiano Malheiros aqui do projeto Personal de Negócios. E uma das coisas que o Personal Trainer com certeza faz é não ter um hábito de consumo muito condizente com a crescente do negócio dele. Eu vou te dar um exemplo aqui. Muitos personal trainers, e eu me incluo nessa, muitos personal trainers, eles assim que começam a conquistar uma ascensão, uma escala progressiva crescente no seu negócio e começa a conviver com novas pessoas, e essas pessoas normalmente têm um poder aquisitivo maior ou elevado, que podem pagar um serviço de personal trainer, a gente começa a conviver com pessoas que têm hábitos de consumo diferentes do nosso. Por exemplo, é muito comum a gente conviver com pessoas que viajam para a Europa, viajam para os Estados Unidos, fazem viagens muito legais e comentam com a gente durante a aula. Então isso nos dá a vontade de querer consumir o mesmo tipo de viagem que eles fazem. Um outro exemplo é o hábito de consumo quanto a carros, motos, veículos em geral. Muitos podem consumir, podem ter uma BMW, por exemplo, uma Audi, por exemplo, uma Harley Davidson, e a gente fica tentado, a querer saber pelo menos quanto é que custa um acessório desse, um veículo desse. E a gente convive muito com essa realidade. Então, à medida que a gente vai entrando dentro dessa realidade, é comum o personal trainer começar a aumentar o hábito de consumo dele, o hábito de gasto dele. E ele eleva o nível, o padrão de consumo dele, principalmente por ter referências nos seus alunos. Então isso é uma coisa que acontece quase que com todo personal trainer. Então eu queria deixar para você aqui alguns cuidados quanto ao hábito de consumo e mais quanto à inteligência de consumo. Antes de falar sobre isso, é super importante você já ter assistido ao nosso vídeo sobre fluxo de caixa. Se você não assistiu ainda, clica aqui, e você assiste esse vídeo agora, porque ele vai te dar uma base aí, inclusive tem até um desafio lá para você fazer o controle certinho do seu fluxo de caixa. O quanto entra, o quanto sai e o quanto fica. E isso representa o quanto você realmente pode investir para os seus hábitos de consumo. Bom, mas toda vez que você for comprar alguma coisa, é super importante você responder a uma pergunta. Isso é imprescindível agora? Tenta responder sempre essa pergunta ao adquirir qualquer produto. E basicamente a gente tem 3 tipos de produtos para serem consumidos e a gente tem que refletir toda vez que for fazer uma compra. O primeiro produto é aquele produto referente ao seu negócio. Você vai investir em algo que vai te gerar um retorno dentro do seu negócio. Esses são investimentos realmente saudáveis, porque eles vão te dar um retorno financeiro. Então você investe, por exemplo, num carro que vai te fazer circular melhor pela cidade e atender mais clientes. É um investimento muito saudável para o seu negócio de personal trainer, contanto que você tenha disponibilidade financeira para fazer esse investimento. O segundo tipo de investimento é o de satisfação pessoal. E muitas vezes um carro pode também ser uma satisfação pessoal. No caso da BMW, ela vai ser muito mais uma satisfação pessoal do que um investimento no seu negócio para te dar mais liberdade para atender pessoas. Uma BMW e um Fiat Palio ou um Uno vão te levar para o mesmo lugar. Tá? Então, sem fazer discriminação de nenhuma das marcas, mas os dois veículos vão te transportar e vão te fazer vai fazer o mesmo efeito para o seu negócio de personal trainer. Então, ter uma BMW, nesse caso, é muito mais uma satisfação pessoal. Assim como ter um óculos da marca X, ou ter um sapato da marca Y, ou ter uma bolsa da marca Z. Então, todos esses bens, todos esses acessórios são muito mais de satisfação pessoal. Então você sempre pergunta, isso daqui é imprescindível para mim agora? E o terceiro tipo de compra é a compra da necessidade. Por exemplo, comida, todos nós temos que comprar. Então a gente precisa sempre comprar alimentos para a nossa família, para a gente gerenciar o nosso dia, para nos alimentarmos de uma forma mais saudável. Então
a necessidade, tem sempre hábitos que a gente tem a necessidade de comprar. Por exemplo, a gente tem necessidade de vestir algo, a gente tem a necessidade de ter um teto para morar. Então, todos esses bens são bens que a gente tem a necessidade, tá? Então, você pode sempre optar por um ou por outro, mas vai ter sempre que fazer um investimento quase que diário ou mensal. Mas muito legal poder bater esse papo com você aqui sobre inteligência de consumo para o personal trainer. Se você gostou dessa informação, nos dá aqui um curtir e muito mais do que isso, compartilha essa ideia com outros profissionais. Mais profissionais também entendendo como funciona esse mercado de personal trainer, melhora para todo mundo. Valeu? A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!